Você sabe que é necessário mais que força de vontade. Pode acontecer quando você dirige do trabalho até a sua casa ou enquanto lê um horripilante livro de suspense sobre assassinatos. De repente, seus pensamentos se voltam ao resto do bolo que está na geladeira. Você não está com fome e sabe que não precisa daquelas calorias, mas não consegue parar de pensar no doce. Finalmente, você chega até a geladeira com o garfo na mão e cai em tentação. Não se trata de falta de força de vontade. Trata-se de um vício. Os mesmos receptores cerebrais que podem causar o vício em drogas e nicotina também fazem com que nos viciemos em açúcar. Entender que não se trata de uma fraqueza, mas de uma verdadeira necessidade física, é o primeiro passo para superar esse vício. Sejamos honestos. Não é fácil parar de comer açúcar. O desejo físico e mental de comer doces pode dominar os pensamentos. Simplesmente parar de comer qualquer tipo de doce pode funcionar para diminuir o desejo, mas também pode ter o efeito oposto. Parar de comer doces completamente pode desencadear um desejo tão grande que você terá sua compulsão por doces aumentada. E assim, o ciclo continua. A chave para enganar a compulsão. Pesquisas mostram que certas atividades e hábitos, como ler um livro, podem ativar o desejo de comer doces. Elas remetem aos estudos realizados por Pavlov, que condicionou cachorros a salivarem ao som de um sino, pois o tocava sempre que os alimentava. Após um tempo, os cães começaram a salivar apenas com o som do sino. Não era mais necessário mostrar a comida. O hábito de comer doces pode ter uma conexão psicológica semelhante. O desejo pode ser desencadeado pelo que está ao redor, por cheiros, sons ou outras circunstâncias. Se você, por exemplo, sempre come um chocolate quando vai ao cinema, então, assistir a um filme em casa pode estimular a vontade de comer doces. Esse tipo de padrão de comportamento se torna um problema ainda maior na medida em que a frequência da atividade aumenta. Você provavelmente assiste mais filmes em casa do que no cinema. Se ceder ao desejo de comer doces toda vez que um filme estiver passando na TV, você provavelmente irá aumentar seu consumo de açúcar. Comer doces pode estimular o desenvolvimento do câncer. Um dos efeitos mais devastadores do consumo de açúcar é um crescimento acelerado do câncer. Há 70 anos, Otto Warburg, Ph.D., ganhou o Prêmio Nobel de Medicina quando descobriu que as células cancerígenas utilizam a glicose, açúcar, para crescer. Todas as células necessitam de glicose, mas as cancerígenas possuem uma necessidade muito maior. Na verdade, a glicose é essencial para que elas se multipliquem rapidamente. Outros problemas de saúde também podem estar associados ao consumo excessivo de açúcar. Além de causar obesidade, o açúcar pode levar a diabetes, estimular o aumento da flora intestinal patogênica, agravar a doença da gota e causar ou tornar mais fortes os ataques de pânico, a hiperatividade e a depressão. Isso sem falar no mal que faz aos dentes. Só um pouquinho é o caminho para a estaca zero. Para algumas pessoas, mudar de comportamento é suficiente. Porém, se o seu desejo por doces é resultado de uma dependência física ou psicológica, mudanças no ambiente e nos hábitos provavelmente não colocarão um fim aos desejos incessantes. É importante esclarecer que o uso de adoçantes artificiais também não vai ajudar. O gosto doce libera substâncias causadoras da dependência. De acordo com o Dr. Bart Ebel, neurocientista e pesquisador de dependência da Universidade de Princeton, a liberação da dopamina e de opioides, substâncias do cérebro que controlam o processo de dependência, ocorre independentemente da quantidade de calorias do agente adoçante. As pesquisas que o Dr. Ebel conduziu com animais indicam que ratos com abstinência de açúcar apresentaram sintomas como dentes rangendo, ansiedade e gemidos agudos. São sintomas
clássicos da abstinência de substâncias viciantes, mas o Dr. Oebel afirma que eles foram menos severos do que nos casos de abstinência de drogas. Se seu desejo por doces for resultado de um vício ou dependência, você deve estar preparado para ter algum tipo de sintoma de abstinência se deixar de consumi-los. Novamente, os sintomas da abstinência de açúcar são similares aos da abstinência de drogas, apesar de não serem tão fortes. Não conte para o cérebro que está comendo açúcar. Para interromper o círculo vicioso do desejo por doces, você precisa lidar com a necessidade física pelo açúcar, bem como com o comportamento que faz da busca por doces algo automático. Há diferentes papilas gustativas na língua. Para que você sinta um gosto, o alimento precisa tocar o receptor gustativo, papila, correto. Quando a papila gustativa recebe o sinal do alimento, ela envia um impulso ao cérebro, e assim é possível reconhecer o sabor. Se você come algo doce, mas a língua não percebe, ela não enviará o sinal apropriado ao cérebro. A Gionema silvestre, uma planta bastante conhecida por reduzir altas taxas de açúcar no sangue, pode impedi-lo de sentir o gosto do açúcar. A Gionema se liga às papilas gustativas que recebem os sinais do sabor doce e impede que a língua o perceba. Como a língua não sabe que está em contato com algo doce, não sinaliza aos receptores cerebrais para liberarem opioides e dopamina. Apesar da secreção de opioides e dopamina no cérebro ter sido evitada, o funcionamento químico não foi alterado, o que significa que o ciclo da dependência física se rompeu porque os sabores doces não se comunicaram com as papilas gustativas. Isso também significa que os receptores cerebrais que causam o vício não receberão sua dose de açúcar, o que pode fazer com que o cérebro entre em algum tipo de abstinência. Triture o desejo com a mastigação. A Gionema pode ser encontrada em forma de cápsula na maioria das lojas de produtos naturais, mas abrir as cápsulas e despejar seu conteúdo sobre a língua toda vez que sentir desejo por doces é inconveniente e difícil. Isso sem falar dos olhares que você receberia das pessoas na sorveteria. A maior parte das pessoas também considera o sabor da Gionema desagradável. A solução ideal é colocar a planta sobre a língua sem ter todo esse trabalho. Algumas empresas já desenvolveram gomas de mascar com essa substância. Para acabar com o desejo por doces, é preciso reeducação. Caso contrário, os desejos continuarão, e você correrá o risco de um consumo desenfreado de açúcar ao menor deslize. Até o próximo vídeo, pessoal. Já curti e compartilhe essa rica informação.